falsificação, uma corrupção também do processo democrático. Eu posso corromper uma eleição. Eu baixo o juro artificialmente, empurro a economia. É o que nós, economistas, chamamos do ciclo político. Véspera de eleição, o governo baixa imposto, emite moeda, faz uma festa, é reeleito. Depois que ele acabou de entrar, está reeleito, aí ele mostra a conta. Primeiro ele fez a farra, aí depois que foi reeleito, ele chega e taca o ferro em todo mundo. Sobe o imposto, sobe o juro, começa o combate, que é um negócio doloroso. É uma falsificação do processo político. Então eu acho que essa ideia do Banco Central Independente também é parte desse processo civilizatório, dessa grande construção de sociedade aberta. Quer dizer, uma economia de mercado funcionando bem, com descentralização de recursos, um sistema político com descentralização de poderes, com limitação de poderes. Isso pede para um bom funcionamento uma estabilidade do poder de compra da moeda. E o mundo está indo nessa direção. Tem algumas grandes moedas, o euro é uma moeda continental, tem o dólar, que é uma grande moeda continental, vem aí o yuan, o renminbi, que é a moeda chinesa, que é uma grande moeda. A Ásia jamais adotaria o ien como sua moeda, porque a civilização, a cultura japonesa é de introversão, é introspectiva, apesar deles comercializarem bastante nos últimos séculos, um século e meio, a verdade é que eles são introvertidos. Já os chineses não, os chineses são uma cultura milenarmente dedicada também a comércio, ela é mais aberta. E hoje tem mais de 200 milhões de chineses overseas, como eles dizem, chineses que moram fora da China. Então, eu acho que daqui a 10, 15 anos, o yuan, que é a moeda chinesa, vai ser a moeda daquela região. Vai ser a moeda reserva daquela região. O euro na Europa e o dólar do lado de cá. Um país de dimensão continental como o Brasil pode ter uma moeda nacional, deve ter uma moeda nacional, mas é uma raridade. O Brasil, se você pegar o mapa do Brasil, cabe uma Alemanha, uma Espanha, uma França, pode trazer um Vietnã, você bota aí vários países de vários continentes aí dentro. Países que talvez não precisem ter uma moeda, porque são relativamente, territorialmente, você pega um carro na Europa, em 8 horas você atravessa 6 países, 7 países. Como aqui, se você dirigir 8 horas, você atravessa 6, 7 estados. Então o Brasil tem uma dimensão continental, pode, deve ter uma moeda nacional. Mas vários desses países lá não. E várias regiões serão atraídas para essas moedas. Então eu acho que o Banco Central Independente é uma garantia de que o sistema de preço vai funcionar bem nessa extensa região continental que o Brasil tem. Então a independência do Banco Central é relativa à manutenção dessa estabilidade da moeda, ao bom funcionamento do mecanismo de preço, da engrenagem de preço, ao incentivo à acumulação de poupança. Você sabe que o seu dinheiro está preservado, porque se tiver uma inflação, não adianta você acumular, você vai perder tudo lá na frente. Então funciona o sistema, a engrenagem intertemporal. Não só funciona bem o sistema de preço hoje, mas funciona também a acumulação de recursos para garantir a capacidade produtiva no futuro. E funciona bem, finalmente, o sistema político, porque não tem a falsificação pela moeda. Então essa independência do Banco Central é uma independência, não quer dizer que ele não responde para ninguém, não. É independência no sentido de foco, de estar garantido que ele pode cumprir sua missão. Ele é independente para seguir o objetivo estabelecido, que hoje nós chamamos de metas de inflação. Então, ele é independente do seguinte: se chamar ele para dar um passeio no bosque, e ali passear na floresta, tomar um banho de mar, uma praia, e a inflação vai parar em 15%, não, senhor. Ele é independente, ele pode dizer: não vou passear no mato, não vou aceitar pressão política, não vou fazer, eu vou cumprir a meta, combinaram comigo, é 4% de inflação. Essa é a meta, é isso que eu vou garantir. Então, é uma independência de outros poderes para poder assegurar o cumprimento das metas, a estabilidade da moeda, etc. Operacionalmente, o que significa essa independência? Operacionalmente, né? Ela é uma independência para perseguir sua meta operacional, que foi estabelecida pelo Congresso e pelo governo. Na verdade, pelo Congresso, quando ele nomeou o presidente, falou: você agora é o novo presidente do Banco Central. A nomeação ocorre no Congresso, a indicação pelo Executivo e o aval do Congresso. O Congresso, então, perante a democracia brasileira, aquele indivíduo vai lá, assume o cargo, e ele agora é o responsável pelas metas. Então, operacionalmente, o Banco Central Independente
faz esse ritual, ele está nomeado e ele agora tem a independência para perseguir aquela meta que foi estabelecida, que é a meta de garantir a estabilidade da moeda. Ele vai garantir aquilo lá. Bom, enquanto ele está perseguindo aquela meta ali, nós temos que definir o mandato dele. E justamente a gente gostaria que o mandato fosse não coincidente com quem o indicou. Então, se a Dilma entra e nomeia o Tombini, e aí ela sendo reeleita, ele continua, ela fala com ele, baixa o juro para me eleger. Ele baixa o juro, ela é reeleita, ela fala para ele, gostei, garoto, continua com o juro baixo aí que nós vamos junto. E aí você continua falsificando os tempos várias vezes. Então o mandato dele é não coincidente. Então, por exemplo, vamos supor que o governo vai entrar agora e vai implementar essa meta operacional. Ela tem que dizer, ó, vou criar a independência, essa meta institucional, vou criar a independência do Banco Central. Tem duas possibilidades. Ou você chega agora, deixa passar, convida o Banco Central que está lá hoje para ficar mais 2 anos. Então ele, em vez de ter um mandato de 4, porque agora vai entrar um novo presidente, né? E ele já cumpriu os 4 anos, vamos supor. Ele, na verdade, ele teve só 2 anos, porque trocou no meio. Então acaba que é interessante, falando para ele, você pode dizer para o Ilan agora, falar assim, olha, você ficou 2 anos, quer ficar os 4? Tá ótimo, porque como você entrou no meio de um mandato, você vai até o meio do outro, por exemplo. É uma possibilidade. Ou então, se ele fala assim, não estou com vontade de ficar, não, eu quero ir embora para cá, tudo bem. Aí você já convida o outro falando assim, ó, você vai ficar 6. Você fica esses 4 e mais 2, porque seu mandato não vai coincidir mais. É um incentivo interessante, você trazer um cara para poder 6 anos ser presidente do Banco Central. Para o mandato dele não coincidir. Então, se o Ilan resolvesse ficar mais 2, você pode dizer que o próximo vai ser nomeado, esse ato vai ocorrer, mas já com a previsão de que a instalação vai ser daqui a 2 anos. Ou então você já faz agora o ato, mas dizendo que o primeiro mandato extraordinariamente é 6, porque esse aqui é conhecido 4, 4, 4, 4, 4. É difícil você trair alguém logo para o primeiro mandato dizendo que são só 2 anos. O cara pode não querer vir, por exemplo. Um bom quadro pode, de repente, não querer. 2 anos só não dá para fazer o meu trabalho. Mas então, operacionalmente, você bota mandatos não coincidentes, para justamente não ter esse negócio, olha, o cara vai ter que responder para o próximo presidente. Porque vamos supor que a Dilma vire para o Tombini e ele entrou no meio do mandato. O garoto, baixa o juro aí que eu quero ser reeleito. Ele fala, não, senhora, porque aí eu te ajudo, eu vou tentar eleger, se a senhora ganhar, beleza, eu fico mais um pouco. Mas se a senhora perder, eu vou ter que responder para o outro. Ô, rapaz, como é que você fez um negócio desse? Ó, você não continua de jeito nenhum. Aliás, eu não sei nem se eu vou ficar com você. Eu vou querer até brigar com você agora. Quer dizer, já criou um problema. Então, o ideal é que ele tenha, até para caracterizar o seguinte, o seu ciclo não coincide com o ciclo político. Os políticos estão cuidando da política. Você nem pensa nisso. Pensa aqui no seu foco. Eu queria dizer o seguinte, apesar dessa degeneração da democracia e da estagnação econômica, é como se fosse um investimento em capital institucional que nós estamos fazendo. Então, realmente é triste você constatar que tem uma roubalheira, primeiro o executivo, depois o legislativo também vendendo sustentação parlamentar, aí vem o judiciário, bota essa turma na cadeia, mas aí você descobre também que tem na justiça, tem também tráfico de influência, importância, tem juiz que solta bandido toda hora, tem juiz que não, é mais sério, e aí você começa a ver erros e acertos. Mas isso é um investimento, é um capital institucional que nós estamos construindo. Então não me preocupa que o Brasil esteja crescendo pouco, ou está um baixo astral, todo mundo... não há razão para esse baixo astral. Nós devíamos estar otimistas com o futuro, porque na verdade existe um processo impessoal. Não interessa se o presidente vai ser A, B, ou C ou D. O que interessa é que tem um script escrito. Independente dos atores, tem uma grande peça sendo elaborada, que é essa dinâmica de uma sociedade aberta. Essa é uma construção brasileira. Na verdade, é uma construção milenar da civilização ocidental e das democracias liberais. E o Brasil é um capítulo recente nessa epopeia. O Brasil abriu-se politicamente, se degenerou por não ter capacidade de adaptar, justamente fazer a abertura também econômica, foi só a política, não conseguiu descentralizar os poderes, mas está descentralizando, está aprendendo. Então, o resultado nós fizemos uma redemocratização e logo o primeiro presidente sofreu impeachment, porque aparentemente houve desvio de recursos, etc.
Você pode ver de uma forma crítica aquilo. Você pode dizer, não, o Collor não caiu porque estava roubando, porque Fiat Elba. Compara aquele roubo com a roubalheira de hoje. Por que o Lula então não caiu? Se o roubo foi muito maior durante o mensalão do que durante o período do Collor. Então você pode ter um olhar cáustico e cético, falando, pô, sabe por que o Collor caiu? O Collor caiu, na verdade, porque ele era de direita. Ele não era de esquerda. O Lula é de esquerda, o sistema político nosso é basicamente de esquerda. Não tem partido liberal, não tem partido de direita, todo mundo é centro-esquerda, partido socialista, partido social-democrata, partido comunista, partido disso, partido daquilo. É natural também, porque como houve um regime militar supostamente de direita, a redemocratização vai ser, então, da turma que era oposição à direita, de esquerda. Eu digo supostamente porque a economia foi toda estatizada. Não é uma economia de mercado, não é um regime liberal teria feito. Mas, politicamente, foi contra o que eles acham que era o perigo do totalitarismo de esquerda. Então eles falam, não, preferimos então, já porque é para ter um totalitarismo de esquerda, preferimos fazer um de direita e vamos deixar o Congresso funcionando, deixa o Congresso aberto, vamos reeducando a coisa, vamos deixar a coisa aí, até uma reabertura. E aí tem a redemocratização. Quando tem a redemocratização, todos os partidos são de esquerda, os partidos relevantes são de esquerda. Os que vão ganhar as eleições, exatamente em oposição àquilo lá. E aí um sujeito de repente aparece aí e ganha a primeira eleição direta, logo a primeira direta, porque a outra foi indireta, entra o Tancredo Neves, que teoricamente era do MDB, que era um movimento de esquerda e tal. Aí a primeira direta vem um cara chamado Collor e ganha. E é um sujeito popular. E ganha a eleição. E é apanhado, supostamente, porque ele foi julgado e o Supremo disse que ele não é, ele é inocente, que ele não houve acusação. Mas, de qualquer forma, ele sofre impeachment com alegação de roubo. E alguém pode olhar para aquilo e dizer assim, ceticamente, dizer assim, não, ele caiu porque ele era de direita e não de esquerda. E ele caiu porque ele... Não é porque ele estava roubando, porque ele estava roubando pouco em relação ao que foi a roubalheira depois. É porque ele não estava deixando a esquerda roubar. Ele caiu pelas razões erradas. Ele caiu porque não deixou... Ele caiu pelas razões erradas. Ele caiu porque não estava deixando os outros roubarem. Então o sujeito não é de esquerda feito a gente. E não quer deixar a gente roubar. Peraí, vamos tirar esse cara, impeachment. Essa é uma forma cética, cínica e negativa de ver o episódio. Eu preferi uma outra visão. Eu falei, tudo bem. Da mesma forma que o Adam Smith não quer saber se quem leva o leite na sua casa de manhã está pensando no seu interesse, porque a economia se move pelos incentivos corretos, o sujeito levou o leite na sua casa porque ele está pensando na filha dele, que precisa fazer um curso de cinema. Aí ele leva a coisa na sua casa, pega o dinheiro e vai... Ele está pensando na filha dele, não está pensando no seu bem-estar. Essa é a beleza da economia. É um sistema cooperativo que independe de avaliações ou julgamentos de interesse, etc. Ele te dá estímulos. Eu posso ter um estímulo para dar uma aula de economia, eu posso ter um estímulo para ser um investidor, eu posso ter um estímulo para ser torneiro mecânico. Eu estou pensando em mim, eu não estou pensando no cara que eu vou servir, eu estou pensando no que eu gosto de fazer. Então, dessa mesma forma, é o sistema político. Eu não estou preocupado se a esquerda derrubou o Collor porque ele era de direita ou porque ele roubou, não deixou o outro roubar. Eu estou interessado no fenômeno institucional, que é o seguinte: o legislativo declarou sua independência. Lembra que nós falamos que os poderes estavam todos concentrados, todo mundo alinhado? Houve um desalinhamento agora. Agora o legislativo disse independência. Da mesma forma que eu quero um Banco Central independente, eu quero poderes independentes. Então eu quero agora um legislativo que é independente. Se o executivo fizer uma besteira, ele faz um impeachment e derruba o presidente. A democracia representativa é assim, quer dizer, o legislativo nos defende. Se o presidente roubar, ele é derrubado. Bom, mas e aí o que acontece? Aí, supostamente, o executivo compra o legislativo. Esse é o mensalão, esse é o petrolão. Compra e venda de votos dentro do Congresso. Bom, se o legislativo compra o executivo, o que aconteceu agora? O judiciário declarou sua independência. Falou, eu prendo os dois. Eu prendo o chefe da Casa Civil, o seu Zé Disseu, e eu prendo o presidente da Câmara de Deputados, o seu Eduardo Cunha. Vocês estavam recebendo dinheiro, trafegando influências, etc, etc. Então é uma declaração de independência do poder judiciário.
Então, apesar do baixo astral, da revelação da roubalheira, etc., o que está acontecendo é que nós estamos construindo capital institucional. O Brasil está progredindo, o Brasil está virando uma democracia representativa republicana. Tem maior transparência. Se alguém fizer algo errado, os poderes deles são limitados. O outro poder vem e intervém e derruba o cara. Faz o impeachment do presidente, ou o judiciário vem e prende os dois. Então, o Brasil está numa fase extraordinariamente rica do ponto de vista de crescimento e avanço e aperfeiçoamento institucional. Eu não quero nem saber quem é o próximo presidente da República, se eu tiver um judiciário correto, se eu tiver um legislativo correto, se eu tiver um executivo funcionando direito, se tiver bons programas de governo, se tiver isso, se tiver aquilo. Quer dizer, você não está muito preocupado se o próximo presidente da República na Alemanha, ou na França, ou nos Estados Unidos é A, B ou C. Claro que tem a política, tem um cara que é melhor que o outro, tem um que está com valores melhores que o outro, que está com equipes melhores, tudo isso tem. Mas o mais importante é saber que você está numa sociedade aberta. Independente de ser A ou B, ele não tem poder de fazer qualquer coisa, ele não pode discricionariamente fazer revoluções, ou isso, ou aquilo. Ele tem que se comportar dentro de princípios da nossa civilização ocidental, nossa democracia liberal. Então, eu queria fazer essa observação dizendo que eu estou super otimista para frente, exatamente porque nós estamos tendo um período muito difícil politicamente e economicamente, mas extraordinariamente rico do ponto de vista do nosso aperfeiçoamento institucional para o futuro, que é parte do que eu disse da descentralização. Nós precisamos descentralizar os poderes, nós precisamos descentralizar os recursos, tornar os poderes independentes, cada um faz a sua função, cada um com o seu papel, poderes limitados.